Oi, gente, tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo? Gente, então vamos lá, né? Agora dando início ao capítulo 6. Primeira parte, de novo, um pouco de história. Vou seguir o padrão do livro, né? Vou seguir a proposta do livro, que é apresentar um pouco de história para vocês, tá? E essa primeira parte, gente, também vai ser uma introdução do capítulo, tá? De acordo com a descrição que nós temos aqui no livro. E no final eu vou propor uma atividade para vocês bem interessante, coisa simples de tudo, tá? Uma pesquisa, tá certo? Então, dando sequência, vamos lá. Olha, coloquei aqui as páginas do nosso livro, né? Para quem não estiver com o livro aí em mãos, certo? E vamos lá. Um pouco de história. Muito antes de criar as linguagens escritas, tradicional marco do início da civilização, o homem já tinha atentado para as formas dos seres e dos objetos existentes no mundo. Para sobreviver, o ser humano desenvolveu, já nos tempos pré-históricos, centenas de objetos com as mais variadas formas. Eram utensílios domésticos, armas de caça, armas de defesa, calçados, roupas e etc. Nossos antepassados passaram também a retratar em pinturas e esculturas as formas de animais, paisagens e objetos com os quais estavam em contato. Tá? Então aqui primeiramente, olha lá, nós temos a imagem de utensílios egípcios, né, de cozinha, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, gente, que eu falei no vídeo anterior, tá? Aqui eu tenho um vaso chinês de bronze datado de 200 antes de Cristo. Pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí. Existem pinturas nessa região datadas de 12 mil anos atrás. 12 mil. Tá? Aqui em junho de 2016. Tudo bem? O desenvolvimento de importantes sociedades humanas na antiguidade, por volta de 4.000 a.C., criou condições para a construção de grandes obras, cuja execução exigiu um profundo estudo de formas e figuras. Tá? A geometria, ó, estou aqui, acho que é a parte interessante, né? Tem por objetivo estudar as formas de objetos ou figuras e estabelecer relações entre as medidas de suas partes e entre figuras diferentes. O pensador grego que mais se destacou em geometria foi Euclides, século III a.C. Ele reuniu as descobertas já feitas, complementou-as e as organizou de forma sistemática em uma obra chamada Os Elementos, escrita em 13 volumes. Essa obra serviu de guia e de base para as pesquisas em geometria por mais de 2 milênios. Inclusive, são ideias utilizadas até hoje, tá? São ideias extremamente importantes que nós, inclusive, vamos trabalhar algumas delas aí ao longo do ensino fundamental, tá? A importância do trabalho de Euclides para a geometria foi tanta que os conhecimentos reunidos em Os Elementos, somados aos que deveriam deles, ou derivaram deles, desculpa, passaram a ser conhecidos como geometria euclidiana, que é a geometria tradicional que nós trabalhamos hoje, tá? No mundo de hoje, as inúmeras obras de engenharia, arquitetura, artes plásticas e etc. mostram a imensa quantidade de formas que o homem desenvolveu partindo dos conhecimentos da geometria, tá? Aqui ao lado direito, nós temos aqui uma página, né, de Os Elementos de Euclides, como nota manuscrita de Isaac Newton. Tá? Era um livro composto ali por várias ideias, muitas ideias interessantes. Tá? Torre Eiffel, em Paris, na França, também tem sua forma geométrica, arquitetônica. Né? A Catedral aqui em Brasília, no Distrito Federal, projetada por Oscar Niemeyer, em novembro de 2017, essa foto. Tá ok, gente? Bom, depois aqui, formas reais e formas geométricas.
Aqui temos ilustradas algumas situações, né, onde nós comparamos uma forma real de um determinado objeto com a sua respectiva forma geométrica, que é para vocês já irem se situando em relação às nomenclaturas, aos termos utilizados para cada uma dessas formas, tá? Observe nesta página fotos de objetos que constituem formas reais, com as quais temos contato. Ao lado de cada foto está ilustrada a mesma forma, como idealizada pela geometria, e os respectivos nomes. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, um tijolo, né? E nós temos o paralelepípedo, que é a forma geométrica associada a um bloco, ao tijolo, tá? Velas com formatos de cilindros, tá? Lousa com formato de um retângulo, bolas de gude, que são as esferas, as pirâmides do Egito, que são as pirâmides, tá? A casquinha de um sorvete, que está associada a um cone, um triângulo de segurança automotivo, relacionado a um triângulo mesmo. Como se pode perceber, as formas geométricas são formas idealizadas. Por exemplo, as bolas que aparecem na foto acima apresentam a forma geométrica de esfera, independentemente da aparência que tem, tá certo? Então, uma bola eu associo a uma esfera. Eu estou, por exemplo, dentro de um quarto, a estrutura do quarto tem a forma de um bloco retangular, que é o paralelepípedo, tá? Tem uma caixinha aqui em mãos, ó, essa caixinha tem o formato de um paralelepípedo. Dentro dessa caixinha eu tenho duas esferas, que são aquelas esferas, né, de terapia, né, que a gente faz aqui nas mãos para acalmar. São duas esferas, então eu associo essas duas bolinhas a esferas, certo? Entre outros objetos, ó, minha filha, ela vem aqui, ela deixa uma xicrinha no formato de um cilindro, tá? Entre outras formas regulares e também irregulares. Por exemplo, uma buzina, tá certo? Ela tem toda uma estrutura aqui, mas se eu pegar essa parte de cima aqui, a parte superior, eu tenho uma semi-esfera, tá certo? Já composta por pequenos cilindros, isso aqui é um cilindro, tá? Mas aí eu tenho agora umas estruturas que são arredondadas, os corpos arredondados, tá? Estruturas já não regulares, tá certo, gente? A próprio aperto aqui da buzina, né, uma borracha, ela já tem uma forma não regular, tá? Ela lembra uma esfera, mas existem os corpos não regulares que também são sólidos geométricos, existem figuras geométricas, tá? Mas que passam a não fazer parte do nosso estudo no ensino fundamental e nem no ensino médio, porque já são estruturas mais específicas, são formas geométricas mais complexas que dependem de outros conceitos, que serão, isso geralmente abordado apenas a nível superior, tá? Então eu tenho aqui minha plaquinha do Apple Distinguished Educator, tá? Ela é um bloco maciço, ó, é uma placa de acrílico, né? Olha aqui, tá certo? É um acrílico, ele é grosso, ó, tem aqui uns 2 centímetros mais ou menos de espessura, mas no formato de um bloco retangular. Os nossos livros, minha corujinha, que na verdade é da minha filha, é um cofrinho da minha filha, ela fica trazendo as coisas pra cá, tá? Ela já tem um formato, isso, ó, tá cheio de moedinha. Já é um formato mais irregular, o que esse tipo de objeto a gente não acaba estudando no ensino fundamental e nem no ensino médio. Algumas formas irregulares, mas algumas formas constituídas, por exemplo, de blocos. Porque eu posso ter uma estrutura, por exemplo, irregular, mas formada por blocos. Por exemplo, olha ali que eu estou montando, ó. Olha que legal. Eu poderia ter, por exemplo, uma caixa. Olha lá. Constituída, por exemplo, de 2 blocos. Opa, ficou meio tortinho aqui, mas é só para ter um exemplo, tá? Tô fazendo no cantinho da tela, tá ruim para escrever.
Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma caixa. Tá? Essa caixa ela é composta por 2 blocos retangulares. Ela não é uma figura geométrica regular, tá? Inclusive, ela tem algumas características que nós ainda vamos trabalhar, tá? Mas se eu pegá-la como um todo, eu tenho aqui nada mais do que 2 blocos retangulares, ó. Um laranja, que é esse daqui, tá certo? O laranja e o verde. É nítido para todo mundo, né, que são 2 blocos, mas que juntos eles formam essa estrutura que nós temos aqui ao lado, que é uma caixa composta por esses 2 blocos. Simples assim. Dá para se trabalhar, por exemplo, com o volume dessa peça, coisa que nós vamos fazer mais para frente, mas nós vamos fazer, tá? Dá para trabalhar com a área. Agora, quando eu já pego formas irregulares como a buzininha que está aqui em cima, ó, ao lado do Darth Vader, tá? Essa buzininha ali, ela já tem uma forma irregular. Então, sólidos como aquele, não, nós não vamos trabalhar. Tá? Isso não faz parte do ensino fundamental e nem do ensino médio, tá ok? Já estruturas como esta passam a ser mais utilizadas. Beleza, gente? Só para vocês terem uma noção aí do que nós vamos ver, tá? A princípio, gente, eu não vou trabalhar com a geometria espacial, mas sim com formas planas. Só que para entendermos essas formas, precisamos também entender os conceitos da geometria. É isso que nós vamos ver, tá bom? Pessoal, então para fecharmos aqui, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa rápida sobre um ponto turístico muito conhecido, não sei, eu praticamente não conheço ao vivo, né, mas assim, ele é mundialmente conhecido como as pirâmides do Egito, tá? Eu queria que vocês pesquisassem sobre o Stonehenge, tá? É uma escultura também, né? Hoje, claro, é um ponto turístico muito bem conhecido no mundo, tá? Que tem algumas características interessantes em sua construção, características geométricas. Então eu queria que vocês apontassem, pesquisassem sobre isso e que vocês apontassem algumas características geométricas, tá? E algumas curiosidades também sobre esse ponto turístico aqui mundialmente conhecido. Ah, eu não conheço, nunca fui. Eu também nunca fui, tá? Quem sabe um dia, né? Não sei. Pretendo, tá? Mas assim, eu pesquisei um pouquinho sobre ele e é bem legal, tem algumas coisas por trás. Pesquisa rápida, pesquisa simples, mas eu quero que vocês insiram a resposta no campo que vai aparecer para vocês sobre essa questão, tá? Tudo bem? Guardem o nome, Stonehenge. Está aqui, para quem não entendeu, está bem aqui na tela. Pausa o vídeo, anota o nome, faça a pesquisa e brevemente, tá, gente? Eu não quero nada longo, coisa curta, características geométricas, tá? Vocês vão encontrar na internet, porque eu encontrei, e algumas curiosidades que vocês acharem aí interessantes, tá certo? Registrem a fonte, por favor, acho que isso é importante. Registrem a fonte, coloca lá, copia e cola a fonte, tá? Então, resuminho, ó, 2, 3 linhas, bem curtinho, tem muitas características, tá? Ele foi construído em 3 etapas, tem mais de, acho que tem 1000 anos mais ou menos aí que levou para a construção dessa estrutura toda, tá certo? Então tem várias hipóteses, ninguém sabe ao certo ainda para que servia, tem algumas ideias lá interessantes, tá? Apontem isso, acho legal, tá bom? Valeu, gente. Na próxima a gente já continua também entrando com outros conceitos, tá bom, gente? Valeu, até daqui a pouco.